Recebemos hoje em nossos estúdios o professor Georgino Neto. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Júlio. Professor, vai haver a apresentação de um documentário que fala sobre o negro no futebol brasileiro, é isso? Isso, é isso mesmo. Na verdade, a gente tem um projeto de extensão na Universidade Estadual de Montes Claros, né? Esse projeto se chama Cinefute e uma vez por mês a gente exibe filmes tematizando o futebol em alguma perspectiva, né? Por conta da pandemia, esse projeto ficou suspenso aí durante 1 ano e meio e a gente está retornando agora em novembro com a primeira exibição presencial pós-pandemia. E o filme de novembro e dezembro, né, que vai ter uma continuidade, é um documentário chamado Negro no Futebol Brasileiro, foi lançado em 2018 e conta com 4 episódios de 1 hora de duração mais ou menos cada um. Então hoje, no dia 23 de novembro, a gente está exibindo os episódios 1 e 2 e no dia 4 de dezembro, que a gente finaliza o ano, nós vamos exibir os episódios 3 e 4. O que é, sobre o que fala, tanto o livro que a gente vê aqui do Mário Filho, Sim, quanto esse documentário, sobre o que trata? Então, o livro do Mário Filho é um clássico, né, da literatura brasileira, não só da literatura dita esportiva, ou que tematiza o futebol, mas eu diria da própria sociologia e da memória da formação do povo brasileiro, porque o Mário Filho, ele, embora numa linguagem mais jornalística, menos acadêmica, assim, historiador, mas ele narra de maneira muito precisa a inserção do negro no futebol brasileiro, né? Então, como é que esse processo se dá, em que medida o negro consegue furar um pouco essa bolha que era da elite branca, quando o futebol chega no Brasil, né, no final do século XIX, em 1894. E nesse processo, então, ele vai descrevendo como era a participação dos negros nesse princípio do futebol, da chegada do futebol no Brasil, e ali nas primeiras décadas do século XX, né, até a década de 30, 40, como é que o negro foi se inserindo, e ao narrar isso, ele acaba também fazendo uma contextualização social do negro no Brasil, né, porque quando ele fala do negro no futebol, ele está falando do negro também na sociedade, né, das várias possibilidades ou impossibilidades que se colocavam ali diante da população negra no Brasil, né. E o futebol, a apropriação do futebol, ou seja, a apropriação de uma cultura europeia, né, de um fenômeno social que veio importado, era algo que era bastante representativo para os negros, né. Isso é um fenômeno bastante localizado. Em outros esportes, por exemplo, o negro participa bem pouco, mas no futebol tem essa penetração muito grande, que faz, inclusive, com que esse esporte seja uma prática social, um fenômeno social de tamanha importância no Brasil. A gente comentava aqui em off sobre um caso, inclusive, que é narrado no livro e também no documentário, Sim, de um jogador que precisava se pintar de pó de arroz para parecer branco para poder entrar em campo. Me fugiu agora o nome do jogador, mas é um jogador do Fluminense, no final da década de 10, né? Ali por volta de 1918, ele era um jogador que se destacava, mas o Fluminense, como clube da elite, carioca, enfim, tanto ele se sentia constrangido, como a própria diretoria do clube também ficava incomodada com a presença dele. E uma solução paliativa, então, era passar pó de arroz no rosto, para parecer menos negro, né, ou mulato, a expressão que se usava na época. Só que era uma estratégia que funcionava pouco, porque com o jogo o suor derretia o pó de arroz, e aí as torcidas adversárias começavam a gritar pó de arroz, e isso acabou virando, inclusive, o apelido do Fluminense, né, do clube Fluminense, que a princípio era pejorativo e a torcida apropria como algo identitário, né? Então, até hoje a torcida do Fluminense grita pó de arroz, enfim, como algo representativo da sua história, né? Mas o documentário narra, saindo do livro e indo para o documentário, é interessante porque o documentário, ele, a partir do livro do Mário Filho, roteirizado pelo livro, ele vai contando, então, essas passagens e entremeando aí com participação de sociólogos, historiadores, pessoas ligadas ao mundo do futebol, né, jornalistas, técnicos, jogadores, é bem bacana. É interessante falarmos sobre essa vinda da Europa do futebol, porque tanta gente conhece, fala-se tanto de Brasil como país do futebol, que é quase uma ideia comum que começou aqui, não foi isso? Não, na verdade, o chamado movimento esportivo, né, que é um fenômeno da modernidade, ele nasce na Inglaterra no século XIX, e é interessante porque
ele se espraia para o mundo a partir da chegada dos ingleses nas fábricas que importavam, né, Estrada de Ferro, várias outras empresas inglesas. Então, esses funcionários, eles levavam essa cultura esportiva para várias partes do mundo, e também de filhos abastados brasileiros, ou seja, filhos de ricos brasileiros que iam estudar na Europa, tomavam contato com os esportes, e quando retornavam, traziam então essa chamada novidade esportiva e tal. É o caso do Charles Miller, né? Que é esse chamado pai do futebol no Brasil, né? Mas você tem o Oscar Cox no Rio de Janeiro, nesse mesmo processo. Em Belo Horizonte você tem o Vitor Serpa, todos com a mesma história, assim. Vão estudar na Europa, voltam e trazem essas novidades. Mas era bem restrita à elite branca brasileira, né? Então, é interessante o livro, e o documentário mostra bem isso, que há uma espécie de reinvenção do futebol a partir do ingresso do negro. Quer dizer, aquele futebol conhecido, europeizado, tal, ele muda totalmente com a presença e a participação dos negros. Que interessante. Para quem quer ter mais informações sobre esse assunto, para quem quer participar da exibição do documentário, tanto agora em novembro quanto em dezembro, existe algum meio de entrar em contato? É necessário fazer inscrição? Existe sim. No Cinefute é necessário a inscrição para participar, para garantia do certificado, né? Então, ficar atento às redes sociais do grupo. O grupo chama Observatório do Futebol e do Torcer. Nós estamos aí nas redes sociais, Instagram, Facebook. Então, é só seguir a gente lá, que sempre quando tem um evento, a gente coloca o link de inscrição, tudo direitinho. Então, dá para participar por aí. Mas também, por enquanto, a gente não tem contato telefônico, mas somos 3 professores coordenadores, né? Eu, o Georgino Neto, as pessoas podem me seguir nas redes sociais também, por lá eu dou informação. Tem o professor Edenilson Meirelles, da Filosofia, e o professor Danilo Barcelo, da Letras. Então, através de nós 3 também é possível obter informações e tudo. Quem quiser participar do grupo, ele não é fechado ao meio acadêmico. As pessoas de fora podem participar também, desde que tenham interesse, enfim. E aí podem nos procurar para ver se há vagas no grupo. Então, deixa um recado, deixa um convite para o nosso telespectador, professor. Então, primeiro eu queria agradecer à TV Gazeta pelo espaço, né? E dizer que sintam-se todos convidados, serão muito bem-vindos ali no Corredor Cultural, no fundo da Igreja Matriz. A gente vai estar exibindo, então, hoje e em dezembro, no dia 4, o documentário Negro no Futebol Brasileiro, logo após uma roda de conversa. E acho que é uma experiência bem bacana e oportuna nesse mês de novembro, né, que a gente está aí resistindo e lutando com a consciência negra. É importante que esses temas apareçam em vários espaços e no futebol, que é um fenômeno tão importante, tão apaixonante para as pessoas, que ele também seja tematizado.